Ancelotti chegando no Brasil, Xabi Alonso indo para o Real Madrid, Alexander-Arnold caindo fora do Liverpool para ir exatamente para o Madrid, né? Wirtz próximo do Liverpool, vários jogos interessantes no futebol brasileiro, final de Champions chegando. Então, cara, eu acho que esse é um bom momento pra gente voltar com o Trave News, né? Fazia um tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo por aqui. E pra quem já conhece esse quadro, cara, aqui é sem enrolação, tá? A gente vai comentando sobre os jogos, falando sobre as principais notícias e não tem por que te enrolar e tudo mais. É um vídeo que não é roteirizado, tá? Eu só vou comentando mesmo, conversando com vocês. Podem usar em formato de podcast, né? E tudo mais, tô deixando os lances de fundo, mas enfim, você pode ir só escutando mesmo. E, cara, pra gente começar a falar aqui dos jogos, né? E das notícias, claro, eu acho interessante a gente comentar, né? Pincelar ali sobre a vinda de Ancelotti, cara. Ficou um clima tenso ali depois que o Edinaldo saiu, como iria seguir ali a chegada do Ancelotti, né? Se ia dar tudo certo mesmo, né? O pessoal ficou com o pé atrás ali. Mas, cara, pra ser sincero, falar sobre possíveis escalações, possíveis esquemas táticos que ele vai usar, né? Modelos de jogo, eu acho que não vale muito a pena, né? A gente ficar teorizando, especulando. Simplesmente eu não gosto muito de fazer isso, então, assim, eu vou esperar ali os 2 primeiros jogos que seja, né? Que vai ser agora ali contra Equador e Paraguai, pra gente ver como o Brasil vai se portar, como o Ancelotti vai postar o time, e aí sim a gente fazer algumas moderações a respeito disso, né? Eu não sei se ele vai jogar com 2 atacantes, como ele gostava de jogar no Real, eu não sei se ele vai usar um centroavante ali, que acho que no Brasil a gente tem algumas opções interessantes e tudo mais, né? Ele conhece muitos jogadores, talvez o Casemiro volte nessas convocações com ele conhece muito bem o Casemiro, ele conhece Endrick, Rodrigo, que não vai estar nessa próxima convocação, mas enfim, ele conhece muito bem o Vinícius Júnior. Então não sei, cara, muitas dúvidas, né, em relação à convocação em si, se ele vai chegar já trazendo muita renovação mesmo pra seleção, ou se ele vai fazer o básico ali, né, trazer os caras de sempre, se o Neymar vai estar, enfim, cara, a gente não sabe, então eu acho bom esperar, assim como o Real Madrid, o Xabi Alonso, né, no Real Madrid, acho que também não é interessante a gente ficar especulando e tudo mais. Com certeza vai ser bem interessante ver esse Real Madrid, né, no esquema do Xabi Alonso, provavelmente ele vai meter o esquema dele ali, né, de 3 zagueiros e tudo mais, com alas. O Arnold pode vir pra essa ala, o que favoreceria muito o jogo dele, né, eu não acho que ele é um cara ruim, defensivamente, como muitos colocam aí, mas cara, é verdade que o Arnold é melhor ofensivamente do que defensivamente, né, então ele seria muito beneficiado ali, como o Frimpong foi, por exemplo, né, o Frimpong não é um lateral direito, cara, inclusive, assim, ele era praticamente um ponta no Bayer Leverkusen, né, eu não sei se o Arnold vai ser esse ponta, né, ele pode muito bem cair mais pro meio ali para ajudar na criação, fazer o que o João Cancelo, o Zinchenko faziam ali com o Guardiola, mas é isso, temos que esperar também pra ver se esse Real Madrid em ação e tudo mais. E, cara, Wirtz no Liverpool, cara, eu acho que o melhor destino para o Wirtz, assim, pensando no time e no que ele pode oferecer mesmo, seria o Manchester City, tá? E por que eu digo isso, cara? Porque, cara, o Wirtz, ele é um jogador que se enquadra muito bem em vários estilos de jogo. Ele não é um cara que tem tantas carregadas progressivas, né? Ele não é um cara que carrega muito a bola, assim, tipo, ele faz isso também, mas ele é um cara que, assim, ele cadencia muito bem o jogo, né? Ele trabalha muito bem com retenção de posse, ele trabalha muito bem com verticalidade, claro, o gegenpressing ali, ele funcionaria muito bem, né, no time do Klopp, por exemplo, mas assim, eu digo que com o City, cara, porque, assim, o De Bruyne tá saindo, né, o De Bruyne vai sair do City e tudo mais, tá próximo de ser anunciado no Napoli, inclusive, e o Wirtz seria uma ótima aquisição pra suprir exatamente o que o De Bruyne fazia, né, achar uns passes entre linhas ali, ter uns chutes de fora da área também, aqui e ali, que o De Bruyne também fazia isso, né, então na minha visão ele encaixaria muito bem num time do Guardiola, sabe, nesse Manchester City, principalmente tendo o Haaland ali, que eu acho que seria, assim, um upgrade muito bom pra carreira do Wirtz, sabe, trabalhar com um centroavante muito forte como o Haaland, né, muito forte no sentido de ser um cara muito técnico, ser um cara muito bom, não que o Boniface, né, não seja, ou o Patrick Schick ali, também eram bons jogadores, mas não tem meio que comparação, né, cara, o Haaland é outro patamar, então seria muito interessante ver ele com esse cara. Eu não sei quem que o Liverpool vai trazer, né, pra ser o centroavante ali do seu time, tem rumores ali de o Isaac, né, estar chegando no Liverpool, que seria uma boa também, mas essa é a minha opinião, cara, eu acho que ele encaixaria melhor no City, mas o City não fez negócio e tudo mais, então assim, no Liverpool não é que ele não vai ir bem, tá, eu acho que ele vai ir muito bem também ali no Liverpool, ele pode encaixar muito bem nesse time, né, ele é um cara que é melhor que o Szoboszlai, que muitas vezes faz essa função ali de um meia mais ofensivo, então, cara, eu acho que o Wirtz vai encaixar muito bem também, tá. E agora, passando um pouco essa régua nas notícias, cara, vamos falar de futebol brasileiro, né, não quero deixar esse vídeo tão longo, vou comentar um pouquinho sobre os jogos do fim de semana, né, que a gente teve aí no Campeonato Brasileiro. E, cara, parando o vídeo aqui rapidinho, eu te prometo que é muito rápido mesmo, você nem precisa pular, só pra te falar sobre o nosso parceiro, o KB Prime, que, cara, é um parceiro de longa data do canal, né, tá desde o começo mesmo, e eles têm camisas incríveis de futebol, cara, pois é. Eu tô deixando o link deles aí na descrição, no comentário fixado, você pode
pode entrar lá pra conferir por conta própria. Se você gostar de alguma camisa, utiliza o cupom Trave a Trave, é o nome do canal, tudo junto mesmo, Trave a Trave, que você vai ter desconto. É isso, recado rápido, como eu te prometi, vamos voltar pro vídeo. E assim, eu não vi tantos jogos, pra ser sincero, eu tava meio ocupado esse fim de semana, mas eu vi alguns ali, principalmente no sábado, né? Então no sábado eu acabei vendo o Fluminense Vasco, né, cara, o clássico ali e tudo mais. E ao mesmo tempo tava passando Mirassol e São Paulo. Eu acabei dando uma olhadinha ali, né, de segunda tela, esse Mirassol e São Paulo. Mas o Fluminense Vasco foi um jogão, tá? Foi assim, não é jogão, né? Obviamente, mas assim, foi um jogo bom, tá? Um jogo movimentado. O primeiro tempo bem equilibrado, eu diria, mas um pouco mais pro lado do Vasco, né? Algumas chances ali desperdiçadas, bola na trave e tudo mais. Acabaram tomando um empate, uma infelicidade ali do Fluminense, que não teve tantas chances no primeiro tempo, mas conseguiu ali achar esse golzinho, gol contra do Verratti, né? E já o segundo tempo, cara, foi todo do Fluminense, né? Assim, o Fluminense teve as melhores chances e acabou saindo um gol ali no final, merecidamente. Só que o Vasco, eu acho que, assim, tem coisas pra se tirar, assim, dessa derrota, tá? Eu acho que, bom, é muito cedo ainda pra falar do trabalho do Diniz ali, é óbvio, né? A gente tem que esperar um pouco mais, só que tem coisas boas, sim. Tem umas melhorias, sim, acontecendo no Vasco ali e tudo mais, então eu acho que o torcedor pode ficar meio que tranquilo no sentido de projeção, né? Eu não sei se o Vasco vai conseguir se safar, assim, da zona de rebaixamento, né? Da briga pela zona de rebaixamento tão cedo assim no campeonato, tá? Eu acho que é bem provável que eles não caiam, mas eu acho que vai ser uma briga até o final, talvez, né? Não posso cravar nada, mas assim, tem projeção de melhora sim, tá? Agora, quem não tem projeção de melhora, né, cara, é o São Paulo, que assim, como eu falei, eu tava deixando de segunda tela, né, esse jogo, mas cara, eu juro, assim, juro pra vocês, toda hora que, assim, eu tava focado mais no jogo do Fluminense Vasco, mas toda hora que eu olhava pra tela do São Paulo, o Mirassol tava com a bola, saca? E isso nos dois tempos, cara. Era surreal. Tipo, eu olhava pra segunda tela, o Mirassol com a bola e o São Paulo sim, sem esboçar qualquer tipo de pressão, sabe? De vontade em recuperar a posse de bola. Então, assim, eu nem sei quanto foi de posse de bola, tá? Vou estar colocando aí na tela, vou estar vendo, né? Depois de gravar esse áudio aqui. Mas, cara, é inacreditável, sabe? Assim, o Mirassol, é óbvio que, assim, não tô desdenhando do Mirassol, né? Um time que ganhou do Corinthians ali, ganhou do Grêmio, né? Tem uma sapatada no Grêmio, inclusive. É um time que vem dando trabalho, sim, tá? Eles tiveram uma boa evolução do Paulista. No Paulista, eles começaram bem, depois tiveram uma queda absurda ali, não estavam jogando mais nada na reta final do Paulista. Então muita gente talvez pensou que esse Mirassol fosse ser um dos grandes candidatos a cair ali, ainda é, no caso, né, o campeonato tá bem no começo, o Mirassol pode muito bem cair, mas cara, eles tiveram uma ascensão gigantesca, tá, no quesito estilo de jogo mesmo, cara. O Mirassol, pô, foi no Morumbi e não se intimidou, simplesmente não se intimidou, tava querendo jogar de igual pra igual e jogando melhor que o São Paulo. Então assim, méritos totais do Mirassol, tá, um 2-0 muito bem aplicado, a lei do ex implacável, né, o Reinaldão da Massa ali fazendo gol e indo dançar na bandeirinha e tudo mais. Cara, esse São Paulo não tem mais o que tirar, sabe? Não tem mais o que tirar. O Zubeldia é um técnico patético, a verdade é essa, sabe? Eu não entendo, assim, como pode ter torcedor, né, do time que gosta disso. Cara, eu sempre falei do Abel, não gosto do estilo do Abel. Isso fora de campo, tá? Tô falando fora de campo agora. O Zubeldia é patético fora de campo, né? Tipo, não, dentro de campo, na verdade, porque ele faz as coisas dentro do campo. Mas vocês entenderam, não tô falando sobre tática aqui, eu tô falando sobre postura mesmo. Pra mim é postura de perdedor, de fracassado, de caras que só prejudicam o time, tá? Porque, assim, se um cara é expulso a cada 3 jogos, vai que seja, e ele pega ganchos e ele perde partidas, cara, isso tumultua, assim, um pouco o ambiente, tá? Isso é uma coisa que faz mal pro time, cara. É um técnico que não dá exemplo pros jogadores, sabe? Isso é muito prejudicial em todos os quesitos e isso é um defeito crasso do Abel também, tá? No Palmeiras. Mas aqui a gente tá falando do Zubeldia, ele é patético. Pra mim é pior que o Abel, cara. É um cara super histérico, reclama de tudo, quase nunca tem razão nas reclamações, né? Como quase sempre é, né? Sempre o cara que reclama muito, não tem muito do que tá reclamando e tudo mais. Mas é um time sem uma proposta de jogo. Até tem uma proposta de jogo, mas ela não é tão eficiente, certo? O Cedric na ponta direita, não entendo, sabe? Não existe motivo pra isso estar acontecendo até hoje. Não funcionou, não vai funcionar. Não é característica do jogador. Então, assim, ou o Cedric vira reserva ou ele joga na lateral direita no lugar do Ferrarese. Só que o Ferrarese vem jogando bem até, né? Então, não sei, cara. O Cedric não dá pra jogar na ponta direita. Os garotos da base que o São Paulo vem usando, né? No caso, Lucas Ferreira e Matheus Alves, assim, sinceramente, dos jogos que eu assisti deles em campo, não são nada demais, cara. São jogadores extremamente comuns. O Lucas Ferreira, inclusive, abaixo da média, tá? Um jogador, assim, de razoável pra baixo, assim, sério mesmo. E é um dos que renovou, inclusive, né? O São Paulo renovou com ele e tudo mais, pra mim, assim. E a torcida pega muito no pé pelo não uso, né? Do Ria Francisco, que sempre que entra ali, faz algumas coisas boas, até que contra o Mirassol ali ontem não, no sábado, né? Ele não fez grandes coisas, mas, assim, é um cara que em muitos jogos que entrou, fez gol
gol e depois ele não entrava nos próximos jogos, né? Ele fazia o gol e ficava, sei lá, uns 4 jogos sem entrar, né? Sem nem ter minutos ali. Então é uma coisa que simplesmente não dá pra explicar mesmo, cara. Não dá pra explicar. Talvez a diretoria espere o São Paulo cair na Libertadores, né? Pra daí demitir o técnico, que é o que normalmente acontece ali. As diretorias do Brasil são Jim Carrey mesmo, são diretorias bem inteligentes, né? Pra gente ser cordial aqui. Então é isso, cara. A minha análise, né, que eu posso fazer desse São Paulo é que eu não vejo melhora, tá? Assim, dos jogos que eu assisto é isso aí mesmo. É isso aí que o São Paulo tem pra oferecer. E agora falando de Palmeiras e Flamengo, cara, que foi o jogo do domingo ali, assim. O primeiro tempo começou muito movimentado, né? Um primeiro tempo muito bom ali no começo e depois já deu uma esfriada, tá? Teve o pênalti, que foi um lance bem curioso, né? Poucas vezes eu vi um lance assim tão difícil de você definir, cara, se foi ou não dentro da área. O árbitro acabou marcando, né, o que ele tinha dado inicialmente, que foi o pênalti mesmo, né? Que o toque de mão foi dentro da área ali. Eu acho que não dá pra concluir, mas eu não sei o que deveria ser feito, né? Porque ele já tinha marcado o pênalti, as imagens não eram conclusivas, então como que ele ia mudar se na hora ele entendeu que foi pênalti, né? Eu não sei. A torcida do Flamengo reclamou, o goleiro Rossi, né, reclamou depois ali no intervalo, mas eu acho que talvez se eu tivesse lá em campo eu teria mantido também, tá? Porque, bom, ele teve a sensação de ter sido pênalti, né? Marcou isso na hora. Quando o VAR chamou, não teve uma imagem conclusiva ali, tá? Nem os comentaristas, enfim. Eu, pelo menos, não achei nenhuma imagem conclusiva a respeito desse lance. O Palmeiras perdeu o pênalti, né? Uma batida, assim, pavorosa do Piquerez. Assim, cara, eu não consigo entender. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu não consigo entender. Batida de pênalti, rasteiro fraco dessa forma, sabe? Ou até a meia altura. Cara, batida de pênalti em 2025 tem que ser no alto, cara. Tem que ser no alto, uma batida forte. Ou então olhando pro goleiro, né? Como muitos batedores vêm fazendo, Vitinha, Neymar, enfim, acho que um dos pioneiros nisso foi o Neymar, né? Henrique Dourado, na verdade, foi um dos pioneiros. Então, não sei pra quem se lembra aí, mas enfim. Tem que ser batidas estudadas, cara. Você não pode abaixar a cabeça, olhar pra bola e arriscar um canto, como o Piquerez fez, assim, batida patética, cara, pavorosa, batida, assim, podre, batida podre, não tem o que falar. O jogador que bate pênalti, assim, em 2025 e erra, não pode mais bater, simplesmente ele não pode mais bater até todos os outros do time bater pelo menos uma vez, sabe, porque o cara é horroroso fazendo isso, não tem como. E aí o jogo seguiu, cara, e no segundo tempo, acho que dá pra dizer que foi um segundo tempo do Flamengo, tá, tiveram muitas chances, o Flamengo conseguiu muitas escapadas, inclusive tem um lance polêmico, tá, não foi pênalti pra mim, tá, não foi pênalti, o Murilo, ele simplesmente toca no Arrascaeta, ele, assim, é óbvio que se você travar a imagem, né, se você parar, pausar ali, pegar só o frame ali, a imagem, parece que ele tá puxando, tá? Só que, cara, não adianta. De qualquer ângulo que você olhe, por qualquer câmera, não houve intensidade pra derrubar o Arrascaeta. O Arrascaeta se jogou, não foi pênalti, cara. Foi, assim, até parecido com aquele lance da Europa League, sabe? Do Manchester United contra o Atlético de Bilbao, que eu fiquei ensandecido também, tá? Com aquele pênalti lá, que é absurdo, sabe? É um absurdo dar um pênalti daquele, cara. O Vivian, né, o zagueiro do Atlético de Bilbao, simplesmente toca no ombro do Højlund e o Højlund se joga. Nesse caso foi a mesma coisa, o Murilo toca no Arrascaeta, ele se joga e o árbitro, olhando, né, sendo chamado pelo VAR, acaba dando pênalti, cara, e foi assim, patético, porque o VAR começou a colocar ali em algum determinado momento, né, as imagens, assim, o vídeo, né, do lance acelerado, cara, as imagens estavam totalmente aceleradas, sabe, pra tentar mostrar pro árbitro que teve alguma intensidade, assim, os caras simplesmente tentavam induzir o árbitro a marcar aquele pênalti, cara, colocando imagens aceleradas, assim, esse VAR tem que ser estudado, sério, isso aí é um escândalo, tá, é um escândalo, mas dito isso, né, o Arrascaeta acaba fazendo o gol de pênalti depois, isso muda completamente o jogo, o Flamengo termina fazendo 2-0, mas, cara, dito isso, eu acho que foi crucial ali, né, pro resultado, aliás, foi crucial porque foi um pênalti ali que não foi, né, no caso, um pênalti mal marcado, mas o que eu quero dizer é que, assim, o Flamengo tava muito melhor, tá, e como eu tava falando, nessa jogada do gol, inclusive, foi uma baita achada do Luiz Araújo, né, para o Arrascaeta, cara, dentro da área ali e tudo mais, essa é uma ótima chance. E tiveram outras, né, antes desse lance, até depois ele teve algumas chances, o Gerson tava jogando até que bem nesse segundo tempo, antes de se machucar ali. Então, o que eu tô dizendo é que o Palmeiras não tava demonstrando mais poderio pra segurar o empate ou até mesmo pra ganhar, tá? O Flamengo já estava muito melhor. É óbvio que se não acontecesse o pênalti, o jogo poderia mudar e tudo mais, a gente sabe como é o futebol. Mas assim, o Palmeiras não estava fazendo por merecer o resultado não, tá? Foi prejudicado, mas tem que ligar o alerta, assim, porque o Flamengo estava dominando os caras dentro da casa deles, né? Então, enfim, agora tá um ponto de diferença apenas. Foi um bom jogo, como, né, muitas vezes vem sendo, assim, esse Palmeiras e Flamengo nos últimos anos vem sendo esse um dos maiores clássicos ali do país. O Santos acabou vencendo o Vitória, também não chegou a ultrapassar o Vitória, né, assim como o Flamengo não ultrapassou o Palmeiras, mas encostou ali no Vitória um pontinho e agora o Santos pode sair sim na próxima rodada dessa incômoda zona de rebaixamento, cara.
Neymar jogou mais um pouquinho, enfim. É isso, cara, é isso que eu tinha pra falar aqui hoje, tá? Só pra não deixar passar, né, a gente tem a final da Champions League agora, nesse próximo sábado, e cara, eu tô muito animado, inclusive, eu acho que vai dar PSG, tá? Eu acho que, assim, o time mais chato pro PSG enfrentar seria essa Inter de Milão mesmo, tá? Porque essa Inter de Milão é a antítese, assim, é o time mais difícil de ser enfrentado por times abertos, tá? Então eles tiveram, né, um bom desempenho contra o Barcelona, contra o Bayer Leverkusen, né, quando jogaram também, contra o Bayern de Munique, inclusive. Então essa Inter de Milão, cara, é um time muito forte contra times abertos, contra times verticais, contra times que jogam muito pra frente, porque eles têm uma defesa muito bem postada em bloco baixo e eles saem com muita força em contra-ataques, cara, principalmente pelas laterais, o Dumfries ali com o Di Marco, cara, isso é uma arma muito forte dessa Inter de Milão, sabe? Essas escapadas pelas laterais e os laterais aparecendo de surpresa na área também, como se fosse box to box ali, mas em forma de laterais, né? Eles perderam o campeonato italiano, então eles vão vir com sangue nos olhos pra essa final, inclusive eles perderam pro City, né, há 2 anos atrás, então eles vão estar com esse sangue nos olhos também. Lembrando que o City, antes de vencer essa Inter de Milão, 2 anos antes também tinha perdido para o Chelsea uma final, né? Então meio que pode ser uma tônica aí da Champions League, né, nessa atualidade, cara, quem sabe, né? A Inter de Milão repete o que o Manchester City fez, mas eu acho que o PSG tem tudo para vencer sim, tá? Sua primeira Champions, seria algo histórico, né? Depois de sair Mbappé, Neymar, Messi, os caras já tiveram também Ibrahimovic, Cavani, enfim, jogadores históricos ali que não conseguiram trazer a Champions para o PSG, e de repente quando eles formam um time totalmente underground, né, com jogadores menos hypados ali, eles acabam conseguindo vencer e jogando melhor que todos esses outros times que tinham esses craques, né? Mas é bem difícil, cara, é bem difícil, eu não tô, né, cravando que o PSG vai ganhar nem nada, é só uma sensação, mas eu acho que vai ser bem difícil o jogo, tá? Porque essa Inter de Milão, como tem essa defesa postada em bloco baixo, como eu falei, precisa muito de jogadores que quebrem essas linhas, e o PSG não tem isso no seu meio, né? Pelo menos não no sentido de quebrar linhas com passes, talvez com infiltrações seja interessante ali com o Fabian Ruiz, né? Eles conseguiriam fazer isso. Mas, cara, Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz não têm características de achar tantos passes para quebrar linhas, tá? Assim como o Kvaratskhelia, né? Dembélé e Barcola, ou o Doué, né? Não sei qual desse quarteto vai jogar ali como um trio. Eles também não têm tantas características ali de infiltração ou de voltar para criar alguma chance, tá? Então, o que eu imagino que possa ser uma arma forte para esse PSG é justamente um desses caras saírem da área para tentar um chute de longa distância, tá? Acho que os chutes de fora da área vão ser a arma pro PSG nesse jogo, né? Mas é isso, vamos esperar para ver essa final, vamos ver se isso vai acontecer de fato, né? Se eles vão serem campeões com um chute de fora da área, vai saber. E pra esse vídeo é isso, cara, eu espero que você tenha gostado. Quarta-feira tem um vídeo de aquecimento para essa Champions também, falando um pouco sobre vice-campeões ali. No sábado tem mais vídeo, tem muito quadro novo chegando, então fica de olho, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder essas próximas novidades e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.